Você já parou para pensar por que você não é quem gostaria de ser? Muitas vezes o que nos impede de construir uma identidade que realmente amamos é o nosso apego ao conceito de eu. E eu tô falando sobre não conseguir se permitir mudar, não abraçar quem você pode se tornar, simplesmente porque não quer abandonar o passado. O problema disso é que ficamos presos e repetindo as mesmas frustrações, voltando sempre para o que nos faz mal e para quem nós gostaríamos de deixar de ser. E isso é algo que eu vejo muito na nossa geração, esse enrijecimento precoce do eu. Por isso eu fiz esse vídeo aqui, para contar o que eu fiz para me tornar uma pessoa que, de verdade, eu adoro. Sobre ser apegado a uma identidade, eu fui assim por muito tempo. Na verdade, até recentemente, e isso é algo que me incomoda porque eu gosto de pensar que eu tenho uma autoconsciência forte. Eu era muito rígido nas coisas que eu gostava ou desgostava. Eu não experimentava nada novo. Vivia sempre as mesmas coisas e caía sempre nos mesmos buracos. Apesar da insatisfação, eu não entendia o porquê. E depois de algum tempo estudando psicologia, eu descobri que existem muitas explicações para isso. Explicações, inclusive, conflitantes. Por exemplo, na psicanálise, essa repetição pode estar associada a conteúdos inconscientes, como desejos recalcados que encontram formas disfarçadas para se apresentar. Já na teoria cognitivo-comportamental, esses padrões de comportamento podem ser explicados como resultados de reforços comportamentais e crenças disfuncionais que se formaram ao longo da vida. Simplificando, para facilitar a compreensão de todo mundo aqui, a gente pode pensar que repetimos tanto porque acabamos habituados às respostas químicas geradas por nossas experiências. O cérebro aprende a operar em padrões automáticos como uma forma de economia cognitiva. Assim, eu agi dessa forma no passado e sobrevivi, então é assim que eu vou agir novamente. Embora isso economize energia mental, também nos prende em ciclos repetitivos que podem ser difíceis de quebrar sem ter consciência e esforço. E eu não sei se vocês acreditam em coisas como manifestação ou qualquer outra coisa do tipo, eu mesmo não acredito, mas eu acho que a gente pode concordar que se você está constantemente revivendo os mesmos pensamentos, tendo as mesmas ações, e sentindo as mesmas coisas, é como se você realmente estivesse passando pela mesma situação de novo. Isso é um saco, porque é quase impossível sair disso sem um esforço direcionado. Eu mesmo me pego até hoje preso em medos e ruminações do passado que nunca se concretizaram. Ou seja, não deram motivos para eu ficar ali gastando esforço e neurônios com eles, mas ainda assim eles estão lá, me incomodando todos os dias. Ou mesmo as coisas do passado que eu não gostei de como aconteceram, ou sinto que poderia ter lidado melhor com um pouco mais de discernimento e maturidade, hora ou outra ficam consumindo meus pensamentos. E isso incomoda muito, porque são coisas que não dá para mudar. Ou pelo menos, eu não conseguia. Mesmo com uma vida muito positiva, esses meus medos e ansiedades me levam para lugares muito ruins. Isso acontece com vocês também? E eu queria perguntar uma coisa: como que alguém pode mudar se continua vivendo exatamente as mesmas experiências que trouxeram essa pessoa até o ponto que ela chegou? E eu não acho que a gente deva simplesmente esquecer, porque eu acho que isso é difícil, e eu mesmo já fiz um vídeo dizendo que essa é uma das coisas que eu não acredito mais. Eu só estou questionando como que podemos mudar a maneira como lidamos com essas coisas. E uma resposta possível para esse problema é que nenhuma mudança vai acontecer a menos que a gente se permita. A gente se permita tomar a decisão de mudar e se comprometa com ela. Eu não estou dizendo para esquecer e negligenciar quem você foi, porque eu acho que, em um nível fundamental, isso pode fazer com que você perca o sentido de si mesmo. Claro que você pode sair na rua e agir como uma pessoa completamente diferente de quem você era ontem, mas uma vez que você começar a se sentir parecido com das outras vezes, vai repetir os mesmos pensamentos, falhando em mudar, que era o nosso objetivo principal. O que eu defendo é um processo gradual. Eu vou te dar um exemplo da minha vida para ficar um pouquinho mais claro. Há um tempo atrás, eu era um jovem simpático, querido, conversava bem com todo mundo, inclusive eu gostava bastante de conversar. Mas em festas, eu sempre acabava ficando mal. Triste mesmo, eu abominava funk, eu repugnava álcool, e ver pessoas bêbadas sendo felizes
aproveitando o momento, sempre foi algo que não fazia sentido quando eu me deparava, porque as pessoas sempre me disseram que aquilo ali era ruim e não parecia ser. Então, como que eles podem deixar que os jovens acabem com seu corpo dessa maneira? E daí, sempre que eu ia nessas festas, eu era atormentado pelos mesmos pensamentos e inseguranças, porque eu não sabia interagir naquele ambiente. Resumidamente, eu não tinha as habilidades necessárias para curtir aquele espaço. E em determinado momento eu decidi ir a um rolê universitário chamado HH. Mas eu fui decidido a aproveitar. Ou seja, eu ia beber, eu ia me entrosar, eu ia beijar algumas pessoas. E quando eu cheguei lá, o resultado é que quase deu tudo errado. Eu me senti deslocado, eu não beijei ninguém, eu me isolei longe da festa e fiquei pensando no passado de novo. Mas perceba que eu disse que deu quase tudo errado, porque teve muita coisa que foi legal. E eu não esperava que essas coisas acontecessem. Eu já termino essa história daqui a pouco, mas por enquanto o que vocês precisam saber é que esse rolê foi a base para eu sair e curtir muitas outras noites. O primeiro passo para mudar, pelo menos o primeiro passo que eu dei, foi parar de sentir vergonha da minha própria mudança. E com isso, querer melhorar. Eu percebi que sim, eu não era bom naquilo, não adiantava fingir. Então eu tive que me convencer a parar de ter vergonha de experimentar coisas novas, sem cobrança de que essas coisas dessem certo. E isso não é fácil, e depende de realmente passar por experiências mais ou menos ruins para ver que essas experiências não são o fim do mundo. A experiência dessas novas formas de viver me ajudou em muitos sentidos. Por exemplo, porque diminuiu as expectativas não só para o rolê, mas quanto para qualquer outra empreitada pessoal. E eu só fui entender isso quando eu comecei a escrever e ler o meu próprio diário pessoal. Muitas vezes eu escrevia coisas do tipo: relaxa, vai dar tudo certo, pode ser legal, tá tudo bem você não ficar com ninguém. E essa era uma preocupação minha. E eu achava tudo isso muito ridículo. No começo eu pensava, qual o sentido de eu escrever essas coisas? Parece que é uma ação tão desesperada. E a questão é que era mesmo o puro suco do desespero. Eu era um jovem perdido que passou 18 anos sem sair de casa, com exceções bem pontuais. E isso não foi nem culpa dos meus pais, não. Eu era muito caseiro, então como que eu poderia ser diferente? E daí eu percebi uma coisa, você não pode ter vergonha de amar a si mesmo. Você pode sentir vergonha das suas ações, disso ou daquilo que você fez, mas a busca pela melhoria enquanto pessoa é algo que deve ser valorizado e apreciado, independentemente de tudo, porque é isso que traz melhores experiências, mais qualidade de vida, mais relações significativas, saudáveis e autênticas. E foi assim, tentando me expor a esses eventos que eu sentia que era importante passar por eles, que eu consegui chegar ao ponto que eu tô agora. Eu literalmente me sinto melhor do que nunca. Eu tenho coisas que eu valorizo muito e momentos que eu guardo com muito carinho. Eu tenho minhas convicções, minhas pessoas queridas, meu canal, meu Instagram. Eu faço uma graduação que faz sentido para mim. Para quem não sabe, eu fiz 2 anos de engenharia antes de mudar para psicologia. Hoje eu tenho meus projetos pessoais. E eu garanto para vocês que nada disso ia acontecer se eu não tivesse esse compromisso comigo mesmo, de entender o que eu quero, saber quais os lugares que eu preciso estar para viver o que eu almejo e assim assumir os riscos de estar neles, mesmo podendo fracassar, tá? Nesse sentido, muitas pessoas carregam comportamentos que as incomodam, mas acabam lidando com eles repetindo o passado ou simplesmente só evitando agir. Só que spoiler, você não consegue mudar maus hábitos sem substituir essas ações por algo um pouco mais construtivo. E muitas vezes a gente cai nessa armadilha de acreditar que as coisas são como são e que não tem nada que a gente possa fazer. Mas quem acredita que a jornada já acabou é quem realmente perdeu. Não dá para esperar que a vida ofereça algo novo se a gente se acomoda com uma definição rígida de quem somos. Isso não é verdadeiro conforto, é estagnação disfarçada de segurança. Eu costumava pensar que era mais confortável ter uma definição clara de quem eu sou, um ideal de nick que as pessoas pudessem reconhecer quando falassem de mim. Mas eu percebo agora que é muito mais importante ficar confortável comigo mesmo enquanto esse conceito evolui. Porque ele vai evoluir. E eu não quero dizer que você não deva ser feliz ou grato pelo que já é, mas que não deve se prender a uma ideia fixa de si mesmo. A vida tem muito mais a oferecer para a gente experimentar e apreciar além daquilo que a gente já viveu. E é na mudança que encontramos novas formas de crescer.
e nos conectar inclusive com o mundo. Por isso, permita-se explorar outras possibilidades de ser, conscientemente. Eu não estou dizendo para abandonar a tua identidade ou precisar se reinventar todos os dias, mas para desapegar um pouco dessas partes que resistem à mudança. Somos seres ambivalentes. Parte de nós pode gostar e desgostar da mesma coisa ao mesmo tempo. Uma parte minha queria ir para festas, conhecer novas pessoas, aproveitar a juventude, ter novas experiências, e a outra parte tinha medo, insegurança, rejeitava tudo isso. Muitas vezes a gente foge dessas oportunidades de ser feliz sem perceber que, na verdade, estamos fugindo de nós mesmos, das partes que mais precisam de cuidado, de calma, de cura. Eu mesmo ainda tenho coisas para superar. Tenho ideias desalinhadas que precisam encontrar o seu lugar. Mas eu não me envergonho disso, porque isso essencialmente é ser humano. É estar em constante construção. A chave para lidar então com seus problemas de forma que permita uma mudança real tem 2 passos principais. O primeiro é reconhecer o problema, o que você quer mudar, por que você quer mudar e se essa mudança realmente é necessária ou apenas um reflexo de outra questão mais profunda. E esse é um ponto de partida, mas não basta. O segundo passo é desenvolver novas habilidades, identificar o que precisa ser feito e, enfim, aplicar o que você aprendeu no processo. E isso exige muito autoconhecimento e foco para compreender como você realmente se sente e como interpreta o mundo ao seu redor. Porque muitas vezes os nossos medos, traumas e estresses podem ser aliviados simplesmente mudando a maneira como enxergamos e reagimos às situações. Como o Altair do podcast Naruhodô explicou, uma forma de fazer isso é identificar a valência das emoções. Por exemplo, ansiedade e empolgação produzem as mesmas respostas físicas, ou pelo menos muito semelhantes. Frequência cardíaca elevada, sudorese, um desejo para que o tempo passe um pouco mais rápido. A diferença está em como nós interpretamos essas sensações. Será que esse sentimento está afastando você de algo, que seria a ansiedade, ou aproximando você de algo que deseja, a empolgação? Essa reflexão pode ser um primeiro passo para lidar melhor com a ansiedade de fazer algo novo. E claro, um bom psicólogo pode ser um ótimo aliado nesse processo de mudança e crescimento. Essa reflexão sobre a valência das emoções me ajudou a entender melhor algumas das minhas próprias experiências. Por exemplo, eu costumava ter um grande medo de falar em público, ou de me expressar para as outras pessoas, apesar de que eu gostava muito dessa ideia. E com o tempo eu percebi que o que eu chamava de ansiedade era, na verdade, uma empolgação disfarçada, um desejo profundo de aproveitar aquele momento, e inclusive com o risco natural que corremos ao expressar uma ideia diante de outras pessoas. Então eu aprendi a lidar com essa sensação, e embora eu ainda não seja um expert, eu estou no caminho da melhora, e é isso que importa para mim. Até ficar realmente bom, eu sei que eu vou errar muito, vou gaguejar muito, mas isso faz parte do processo, e eu preciso me acolher durante ele todo. Esse processo de autoconhecimento ele é cíclico, gente. Quanto mais nos conhecemos, mais espaço criamos para nos descobrir. É como a gratidão. Quanto mais você cultiva, mais você vai encontrar motivos para sentir ela. Apesar de eu ser uma pessoa muito preocupada, e quando eu digo muito é muito mesmo, ainda assim eu sou um sonhador. E algo que tem me ajudado a me permanecer sonhando é anotar as coisas pelas quais eu sou grato. Encontrar pequenos detalhes para apreciar o meu dia a dia. E não confunda isso com aquela velha vibe gratidão, gratiluz, paz, amor, sim, 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 3 vezes sim. Eu vejo o mundo de forma crítica e eu não consigo ignorar muita dessa filha da putice intencional que desperta sentimentos muito sombrios em mim. Então, para mim, essa paz inabalável só pode vir de alienação completa. Por isso eu prefiro o meu otimismo cético, ponderado, porque nem tudo é ruim, tem muita coisa boa por aí e ignorar isso é injusto com a gente e com a nossa experiência da realidade. Quando aplicamos essa perspectiva, começamos a ter dias um pouco mais leves, experiências um tanto mais significativas. Até aquelas que parecem ruins podem ser ressignificadas. Lembra da festa que eu fui? Revendo as minhas anotações eu percebi que no geral eu aproveitei. Eu curti algumas músicas, eu dancei um pouco, mesmo que tímido. Eu tomei 2 gummies com uns R$5 que eu tinha ali amassado no bolso. Eu revi amigos do meu curso anterior. Enfim,
foi bom. Mas eu também percebi que meu hábito de me isolar em festas, como eu tinha feito, não era novo, ele vinha de longe. Eu lembrei de um Natal em família, quando eu era criança, que eu me senti desconfortável com a música, com o álcool, com o ambiente. E daí eu me isolei e chorei até minha mãe vir me consolar. Esse comportamento de fugir para fora do salão de uma festa, esperando que alguém fosse na minha procura, me acompanhou por anos e anos a fio, como uma solução que fazia sentido naquela época, mas que eu esqueci de atualizar para a vida adulta. Reconhecer isso me ajudou a mudar. Eu decidi ficar no salão, interagir e dar uma chance para aquele momento. Amar e permitir a si mesmo é isso também. Perceber essas experiências como valiosas, é aceitar os erros, aprender com eles e se expor ao novo, sem medo de falhar. Mostre para si mesmo que você é capaz, ou que talvez não seja, e tudo bem se não for. Você precisa ser a primeira pessoa a ficar do seu lado quando isso acontecer, porque no fim, é isso que faz a gente crescer. Nos últimos dias eu tenho me desafiado a sair da minha zona de conforto, fazendo coisas diferentes das quais eu não estou habituado. Recentemente eu gravei um vídeo sobre psicologia e energias e publiquei no meu Instagram. Era um tema que mexeu comigo e eu achei que valia a pena compartilhar. No entanto, o vídeo não teve a repercussão que eu esperava e, para ser honesto, ele também não ficou perfeito. Mas no final do dia eu percebi que isso não era o mais importante. Eu fiquei feliz por ter feito, por ter passado a minha mensagem e colocado o que eu queria para fora. Mais do que isso, eu mostrei para mim mesmo que, independentemente da minha ansiedade ou de como eu me sinto sobre a situação, eu sou capaz de seguir em frente. E isso já é uma vitória. Ou seja, não é sobre apenas como você se sente, mas sobre como você reage aos seus sentimentos. Sobre como você lida com as partes de si que têm medo ou resistência à mudança. E olha, eu digo isso com muita moderação. Eu não estou sugerindo que você se jogue em situações super assustadoras e finja ser o super-homem de Nietzsche. Do tipo, eu sou invencível, eu faço tudo o que eu quero, eu não me importo com a opinião de ninguém. Nada disso. A questão é ser consciente e corajoso. Saber o que te serve, o que não te serve e reconhecer o que tem potencial para te servir. Como seres humanos, uma das melhores coisas que podemos fazer é agradar a nós mesmos de forma genuína, dedicando tempo para viver o que realmente faz sentido e agrega a nossa caminhada. Isso começa com um passo simples: se permitir, ficar do nosso lado, se apoiar, se proteger, como um amigo faria. É ter compaixão com os próprios erros e fracassos, porque se punir por algo que não deu certo só torna o processo mais difícil e assustador. Não ajuda. Por isso tá tudo bem tropeçar, tá tudo bem crescer, tá tudo bem não saber exatamente quem você é agora. E tá tudo bem mudar também. Quando eu cheguei nesse meu ponto do meu desenvolvimento, eu comecei a apreciar tanto os sentimentos felizes quanto os tristes. A vida não é só luz ou só trevas, ela é um equilíbrio dessas partes. E parte desse equilíbrio vem de categorizar melhor as coisas na nossa cabeça, reconhecer que tem coisas ruins e coisas boas, e abrir o espaço para o que é bom quando o que é ruim insiste em martelar. E se você chegou até aqui no vídeo, de verdade, meu muito obrigado. O fato do canal ter passado dos 100 inscritos é algo surreal para mim, e agora o nosso rumo é 1000. Então eu vou continuar fazendo esse mesmo tipo de conteúdo, sendo muito grato a cada um de vocês. E por favor, cuidem-se, certifiquem-se de que estão permitindo-se crescer, permitindo-se ser quem são e deixando de ser quem foram. Um grande beijo e tchau!